Olá, amigos da Placar, estamos aqui depois de Atlético Mineiro 0, Corinthians 0 pelo Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado em Belo Horizonte. Olha, antes de tudo, um placar justo, tá? Um placar justo entre Corinthians e Atlético, inclusive juntos também na classificação do Campeonato Brasileiro, após 10 rodadas, 14 pontos para cada lado. Uma noite em que o Corinthians conseguiu encarar o Galo, em BH, e o Hugo Souza, mais uma vez, sendo importante para salvar o Corinthians em pelo menos 2 lances na partida. Então, justo, não é? Justo que fizeram Atlético Mineiro e Corinthians empatando esta partida pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians não contou com um trio que faz muita diferença. Yuri Alberto, Memphis Depay e Garro. Yuri só entrou no segundo tempo, inclusive sentiu aí uma contusão. A expectativa é que não seja nada grave, afinal de contas o Corinthians tem aí um jogo decisivo contra o Huracan pela Sul-Americana já no início desta semana. E depois a gente vai verificar direitinho o que aconteceu aí com o jogador do Corinthians, o atacante corintiano, o artilheiro do timão. O Memphis Depay e o Garro estavam relacionados, mas sequer ficaram no banco de reservas. Estiveram no estádio acompanhando o jogo do Corinthians contra o Galo de Cuca. Primeiro tempo, 2 chances de um lado, 2 chances do outro. A melhor delas, do lado do Corinthians, foi com o Tales. O Tales recebe uma bola do Martínez, sai da marcação, invade a área e aí o goleiro já um pouco adiantado, era só ter tocado por cima, um leve toque com categoria. O jogador profissional tem que ter essa destreza, né? Mas não, o Tales não, ele pegou a bola e pum, mandou a bola para fora do estádio. Que coisa, né? Como pode um jogador profissional perder um gol desse? Olha que eu tenho defendido o Tales aqui, né? Dá mais rodagem para o Tales, no início do ano ele começou bem, perdeu espaço ainda com o técnico Ramon Dias e o assistente Emiliano, e agora com essa volta de um novo comando, né? Com a entrada de um novo comando, Dorival, ele simplesmente, né, teve a chance aí de repente hoje abrir o placar daquela que seria a vitória do Corinthians em Belo Horizonte. Isso não aconteceu. O outro lance do Corinthians de perigo foi um cruzamento do Carrídio para o Héctor Hernandes e o espanhol de cabeça deu uma cabeçada na bola, a bola passou raspando a trave do Atlético Mineiro. Do lado do Atlético, uma chance muito boa do Rony, que parou nas mãos do Hugo Souza, e um lance em que o Hugo Souza e o Bidu se enrolam dentro da pequena área. A bola veio no alto, o Bidu tentou devolver de cabeça para o Hugo passou da bola, a bola sobrou para o Hulk e o Hulk tentou fazer aí um gol de efeito, né? Meio sem ângulo ali e tal, né? Do jeito que ele quis fazer e perdeu o gol, mas foi a grande chance também, outra grande chance criada pelo Atlético Mineiro. E na segunda etapa, o lance mais perigoso foi uma cobrança de falta do Scarpa. O Scarpa cobrou uma falta com muito perigo e o Hugo estava lá para fazer a defesa no canto direito, né? Ali poderia, já encaminhando para o final da partida, ali poderia ter sido o gol da vitória do Clube Atlético Mineiro. Bom, os dois estão juntos na classificação, como eu disse aqui, 14 pontos para cada um. Corinthians teve um domínio do jogo em alguns momentos, reconhecido até pelo adversário. O Scarpa, ex-jogador do Palmeiras, falou isso ao término da partida. A bola não queimou nos pés dos jogadores do Corinthians na hora de fazer a transição, né, de sair lá da defesa, passar pelo meio e ir até o ataque. O que faltou na realidade foi o capricho na finalização, né? Faltou. E o Corinthians conseguiu amarrar bem aí, né, a saída de jogo também do Atlético Mineiro. O Atlético teve algumas dificuldades no jogo, inclusive o Rony fazendo uma partida abaixo do que pode, Hulk, o próprio Scarpa, Bernard, não é? Os jogadores não estavam muito conectados ali em campo, havia às vezes um buraco muito grande, né, nesse sistema de criação do time e a bola não chegou tantas vezes assim até o ataque com perigo, não é, para depois ter a tal da finalização. Então, o Atlético também ficou abaixo das expectativas. E um jogo muito, não vou dizer violento, né? Mas um jogo muito pegado, né? Um jogo de muito corpo a corpo, um jogo muito viril. No final, inclusive, teve uma expulsão do Rubens e aí a arbitragem voltou atrás, analisou o VAR, tirou o vermelho do Rubens e colocou o amarelo. Foi uma entrada do Rubens no bidon, já nos acréscimos do jogo, né? E ficou aquela pressão,
dá o vermelho ou não dá, tira ou não tira, enfim, isso também norteou o finalzinho da partida entre Atlético Mineiro e Corinthians. Dois times que vão brigar por isso daí, né? Por G8. O Corinthians não vai ser campeão brasileiro, o Atlético Mineiro também não, mas dois times que vão brigar ali, possivelmente até o final do campeonato, por vaga na Libertadores da América. Para voltar à Libertadores da América, essa é a minha previsão, porque depois de 10 jogos, né, 10 rodadas, eles conseguiram acumular 14 pontos. Né? Se você fizer uma conta rápida, em 30 pontos disputados, se você observar a campanha de cada um, que é igual, né? Conquistaram menos da metade, 14, né? 14 pontos de 30. Né? Então, time que tem 50% de aproveitamento, vamos arredondar 50%, não é para brigar por título, né? Tem que correr tem que tentar escapar ali das últimas posições, né? Não pode também ficar muito próximo ali das últimas posições, mas com 50% de aproveitamento não dá para sonhar com nada que não seja, de repente, pegar ali uma das últimas vagas para a Libertadores da América. O Corinthians tem jogo importante agora, terça-feira, na Argentina contra o Huracan, precisando da vitória na Sul-Americana para chegar à fase de play-off do torneio, né? Talvez com Garro e Memphis, que foram poupados hoje, e com Yuri desde o início, né? Então essa é a tendência. Hoje o técnico Dorival criou ali um time alternativo, o ataque com Tales, com o Héctor, né? O meio-campo contando com o Carrillo, é verdade, mas, por exemplo, a entrada do Rian, né? Ranielli também jogou. Então, foi o que o Dorival tentou fazer hoje para tentar dar uma segurada nos ditos jogadores titulares, né? Principalmente o Garro, que está no processo de retorno, e o Memphis, que poderia até ter entrado em campo, mas o técnico preferiu dar uma descansada para um jogo tão importante que o Corinthians vai ter, decisivo no início dessa semana pela Copa Sul-Americana. Bom, deixa o seu like aí, depois de Corinthians e Atlético Mineiro 0-0 pelo Campeonato Brasileiro, se inscreva no nosso canal e acompanhe a nossa programação. Voltamos 11 da manhã no nosso Opinião Placar na próxima segunda-feira. Fiquem com a gente, hein? Tchau, boa noite.